Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos em Música, projeto da Embap Unespar. Hoje eu tenho a alegria de receber um convidado especial, Douglas Braga, saxofonista de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer o Douglas há 21 anos atrás, nesse evento. Eu tenho até o cartaz ainda guardado. Eu fui fazer um workshop, um solo com a Banda Sinfônica Jovem de São Paulo e me deparei com o jovem Douglas na época, com seus 15 anos, isso há 21 anos atrás. Douglas é um saxofonista muito reconhecido hoje no Brasil, tem um trabalho destacado e hoje ele vai trazer algumas opiniões e olhares para os saxofonistas e os estudantes da Embap. E vamos conversar um pouco sobre o meio acadêmico, sobre a música e, evidentemente, com ênfase no assunto do saxofone. Então, Douglas, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigadão. Eu gostaria que você começasse, basicamente, se apresentando, fazendo aquele trabalho de sempre, quer dizer, quem é você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, também. E, bom, eu sou o Douglas, eu toco saxofone há... Nossa, não fiz essa, faz tempo que eu não faço essa conta. Há 24, 25 anos, mais ou menos. E eu venho soprando, bicho, esse tempo todo aí. Eu tive meu primeiro contato com a música na igreja. Minha família, ela é uma família de igrejas evangélicas, assim, né? Eu nasci na igreja e cresci na igreja e depois de um tempo eu saí. Hoje eu não faço parte. Mas eu aprendi lá, né, nas igrejas em São Paulo. Acredito que quase em todo o Brasil tem orquestras, né, e tem aulas de música. E que é bacana que tem esse trabalho social acontecendo ali dentro também, né? Assim, embora existam movimentos sociais para fazer esse trabalho, é bacana, quanto mais melhor, né? E eu tive esse contato lá, eu comecei com 8 anos de idade, treinando aula de música, não sei porquê até hoje. E aí eu comecei a estudar o Bona, que era uma breve aula de teoria. A gente ia no Bona para fazer o Bona, ali todo sábado ia lá bater as lições do Bona. E quando chegasse na lição X, que eu não lembro qual era, a gente pegava um instrumento. Era a regra. E quando eu cheguei na lição X, o único instrumento disponível era um trombone de pisto. E eu tinha 8 anos. Isso não dá muito certo. Aí eu comecei a tocar trombone de pisto mesmo sem conseguir carregar ele, nem segurar ele. E na época o maestro dessa orquestra ali da igreja, ele era trombonista, ele fazia os arranjos. E eu, criança, a gente admirava muito ele, né? Até estava tocando trombone também, porque eu gostei da ideia, no fim das contas. Eu comecei a escrever também com 8 anos, a fazer arranjos, assim. Claro que eu não tenho ideia do que soava naquela época, mas eu começava a tentar fazer arranjos, assim, mesmo sem entender nada do que eu estava fazendo. E desde então eu venho tocando e escrevendo. Com 12 anos comecei no saxofone, clarinete, né? Com 11 eu troquei para o saxofone, e aí com uns 14 anos eu fiz minha primeira aula de sax com o Milton Vitor, que é o professor lá da EMESP atualmente, né? Na época era aula particular e não dava aula, na EMESP não tinha um curso de saxofone erudito. E aí eu estudei com o Milton um tempo, entrei na banda jovem, que foi onde eu te conheci lá, que foi uma baita referência, assim. Eu lembro que na época a gente comentava muito, o pessoal que estava tocando ali, os jovens, né, estudantes, assim, do teu som. A gente ouvia o som assim, nossa, que som bonito. A gente ficava falando do seu som, todo mundo queria ter o som igual o Rodrigo. A gente ficava falando sempre disso. E aí, depois de um tempo, acho que 6 anos depois, eu entrei lá na UFMG, eu fui estudar com o Dilson, lá na Federal de Minas Gerais. E a partir daí a coisa começou vou resumir assim, né? Que eu queria muito estudar fora. Eu sempre quis estudar na França, a gente sempre ouviu falar da França aqui, né? Que você foi estudar na França, o Gilson foi estudar na França, a gente estuda saxofone aqui, falando assim, nossa, eu preciso ir pra França estudar, né? Senão não vai dar certo. Tipo isso, é só a França, se não for a França. Sim. E eu pensava isso na época, hoje eu não penso, mas na época eu pensava assim. Sim. E aí eu pensei assim, eu vou estudar com o Dilson e vou me preparar para ir para a França. Que ele tinha estudado no Conservatório de Paris, né?
E eu admirava, até hoje admiro muito a forma que eles tocam saxofone no conservatório. E pessoal, para quem não está ligado, né, o Dilson, quando o Douglas fala, é o professor Dilson Florencio, que era professor da UFMG, atualmente professor da UFPB, em João Pessoa, na Paraíba. O Dilson é referência, né? A nossa maior referência no Brasil. E ele tinha estudado no Conservatório de Paris. Eu nem conhecia o Dilson. Na verdade, tem uma história interessante também. Quando eu conheci o Dilson no Festival de Poços de Caldas, eu me inscrevi para fazer o festival, e aí eu tinha inscrito um concerto para saxofone e orquestra. E eu ia dar de presente para ele, mas não contei para ele. Aí eu escrevi o concerto. No festival, eu fiz algumas aulas do meu concerto para ele ouvir. E aí ele deu várias sugestões, assim, para melhorar, né, ali a ideia, a escrita. E aí depois que eu vi que ele tinha gostado, eu falei para ele que era presente. Aí eu dei o concerto para ele. Isso foi... Eu tinha 19 anos, foi em 2006, 2005, talvez. E aí, enfim, aí esse é o concerto número 1B, que tem um monte de gente tocando, assim, hoje, que tem uma peça que eu toquei algumas vezes, o pessoal tem gostado muito, assim, e essa foi a história da obra. Enfim, eu estudei com o Dilson, queria muito ir para a França, eu comecei a ver como é que eu ia fazer isso, comecei a ir atrás da burocracia, né, que é muito grande, e aí eu me deparei com a realidade que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Minha família não é uma família que é assim, a gente chama ali uma classe média baixa de São Paulo, né? Nunca faltou, mas nunca sobrou nada também. E aí aí assim, eu tava lá em BH trabalhando pouco, porque não era a minha cidade, né? Eu sempre antes fazia muitos casamentos, bailes, fazia tudo que pintava lá, não tinha casamento para mim, não tinha baile para mim porque eu era de fora. Só ficava estudando. E aí estava estudando bastante, porque eu queria estudar fora, né? E aí abriu as vagas da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que eu também admirava muito o grupo, que eu sempre quis fazer parte. E aí nisso eu voltei de BH, fiz a prova e passei. E com isso eu voltei para São Paulo. Então eu fiquei, depois de ter entrado na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que eu toquei por 8 anos, eu fiquei indo para BH de 15 em 15 dias para fazer aula de sax com o Dilson. Aí eu me inscrevia na universidade, mas eu me inscrevia em sax e em outras matérias eu faltava em todas, né? E aí eu fui jubilado em algum momento. O sistema me eliminou, assim, porque eu não estava indo, né? Mas eu consegui fazer quase 4 anos de aula de saxofone, assim, e aí eu fui com o Dilson, né? Aí eu fiquei lá em São Paulo na banda, e com isso... eu fiquei muito preocupado, né? Fiquei, na época, até tanto desmotivado, assim, nossa, e agora? Pra que eu vou estudar, né? Porque a gente estuda bastante quando acho que, eu não sei, eu estudava muito mais quando era mais novo. Claro, né? sempre. Porque aí tem a prova, né? Tem o recital, tem o professor toda semana. E aí quando eu me deparei sem o professor toda semana, sem a prova, empregado, eu me questionava assim, por que eu vou estudar? Pra que eu vou estudar agora, né? E aí eu comecei a estipular metas. Eu formei ao longo, assim, a partir desse momento até hoje, eu formei vários grupos de câmara, que alguns tiveram uma vida longa de talvez 8 anos, assim, outros tiveram 2 anos, outros 6 meses, de várias formações. E nesses grupos eu sempre estava compondo e gerando repertório de saxofone com isso, em diversas formações, assim, não só quartetos de saxofone, né, que é mais tradicional, quando o saxofonista pensa em fazer música de câmara, é com piano, é com quarteto, eu tentava sair um pouco disso. Eu sempre gostei de tocar com outros instrumentos, é um desafio interessante, né, assim, e a fazer concursos. Eu sempre gostei de competições, assim, eu sempre me senti muito à vontade com competições. A minha primeira competição foi na Banda Jovem, quando eu tinha 15 anos. Nessa época aqui que a gente se conheceu. E tinha os jovens solistas. A maestrina Mônica Jardim, ela até hoje esse concurso existe anualmente para os membros da Banda Jovem. Aliás, um abraço à professora Mônica Giardini. A Mônica é uma querida, assim, nossa, eu adoro a Mônica. E também ao professor Milton Vito, que foi citado anteriormente. Milton. E aí, no primeiro concurso que eu fiz, eu não conseguia tocar nenhum concerto para saxofone ainda, porque eu estava começando a estudar. Aí eu escrevi uma peça para eu tocar, porque era esperto. Eu escrevi com tudo que eu conseguia fazer. Assim, né? E aí eu ganhei uma menção honrosa, e eu solei, porque não ganhei prêmio, mas foi uma menção honrosa.
Eu gostei muito desse negócio de solar. Então, a partir desse momento, todos os concursos que eu podia fazer, eu fazia. Para muitos concursos no Brasil, assim, que era de música clássica, não tinha um saxofone, não tinha modalidade, eu escrevia, na época era e-mail, às vezes até carta, pedindo para inserir o saxofone no âmbito do concurso. Alguns aderiram, outros não responderam, mas isso era um movimento que a gente fazia, assim, na época, que não tinha, o pessoal achava que o saxofone só tocava música popular. E, enfim, em alguns eu consegui premiações também, fazer muitos concursos. Voltando para a linha do tempo ali, quando eu estava na banda de estado, eu queria fazer concurso. Assim, eu falei, é muito interessante porque o concurso a gente estuda muito, o repertório é exigente. E numa quebra de contrato de uma OS para outra, todos os músicos foram demitidos e recontratados. Então a gente pegou um FGTS na mão de uns 2 anos de serviço. E aí era um dinheiro, assim, na época eu lembro que eu só tinha um sax alto, eu tinha um sax alto Selmer já. Eu tinha um tenor em Yamaha estudante. E eu tocava alto e tenor. Então eu fiquei assim, nossa, eu preciso comprar um tenor. Eu não tinha nem sax soprano. Poderia pegar o dinheiro e comprar um soprano. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou pra França tentar fazer um concurso lá e vou passear. Eu tô a vida inteira ouvindo a música desse país, ouvindo esse saxofone. Eu vou lá ver como é que é. Né? Eu fui na fonte, né? eu quero ouvir, não quero não CD, quero ouvir o cara aqui no meu lado tocando, assim, né? Que é muito diferente, né? Assim. E foi a primeira vez que eu saí do país, eu não tinha nem passaporte, não tinha nada, eu fui atrás de tudo isso. E me inscrevi em 2 concursos, assim, eu peguei a data que em 15 dias eu conseguiria fazer 2 provas. E eu fui sem nenhuma ambição de ganhar nada, porque eu queria ir para participar, para ver, aí eu pensei, nossa, com esse repertório. Eu olhava o concurso e via o repertório para ver se eu já tocava. Eu falava, já toco isso aqui, então vou fazer isso. Eu nem olhava o nível, olhava a peça, isso aqui eu toco, vou fazer. Para ter experiência de fazer num concurso internacional, e também para aproveitar esse repertório que me fez estudar para eu fazer aula com os professores lá, né? Tem um monte de professor bacana na França. E nesses 15 dias foi uma imersão, assim, que mudou minha vida, mudou mesmo minha vida, foi um antes e depois. Em alguns concursos eu fui premiado. Assim, esses 2 concursos eu fiquei em 3º lugar em um e em 1º lugar no outro. E eu lembro concursos pequenos, assim, eu lembro que eu tava com o Carlos Montijo lá, assim, nessa viagem. Eu até falei com o Carlos, assim, quando eu peguei o primeiro prêmio, que foi a primeira premiação era de 3º lugar. Aí eu olhei e falei assim, nossa, cara, isso aqui talvez pra França seja uma coisa normal, assim, mas, nossa, pra mim e no Brasil isso quer dizer muito, né? Que a gente veio de lá, poxa, eu viajei, cheguei aqui, consegui um reconhecimento, né? Que é disso, na verdade, né? Sobre isso, eu acho. É uma validação do teu trabalho. Né? Você tá lá, né? Ninguém te toma mais aquilo, né? Olha aqui, ó. Eu consegui fazer isso já, né? Sim. Assim. E aí eu voltei pro Brasil, 15 dias depois, estava de férias. E aí eu senti que, de certa forma, esse mercado da música erudita estava mais aberto para mim por causa dessas premiações, né? Por causa da internet, eu coloquei lá que eu tinha ganho, todo mundo ficou sabendo, ajudar muito com isso, né? A divulgação do nosso trabalho. E aí eu comecei a aproveitar todas as oportunidades. Como concursos vão até 30 anos, eu aproveitei para antes dos 30 fazer um outro concurso internacional, que foi o concurso na cidade do México, o concurso pan-americano de saxofones, que eu também consegui o 1º lugar. Eu tinha acho que 28 ou 29. E aí eu parei com a carreira de concurso, né? E paralelo a isso, eu sempre escrevi, nunca parei de escrever, fazer grupos, muitas participações em orquestra. Em São Paulo tem muitas orquestras, né? Eu nunca entendi muito bem como que isso aconteceu, mas eu tocava numa orquestra, o pessoal gostava, aí alguém indicava para uma outra e gostava, e a coisa começou a acontecer. Até hoje eu não entendi como, e tá aparecendo. Ainda eu amo tocar repertório de orquestra, assim. Eu me sinto muito bem tocando em orquestra, é um ambiente muito fico muito à vontade tocando, sabe? E basicamente é isso, eu acho que fiz uma linha do tempo bem resumida. Assim. Agora eu tô aqui no Festival de Curitiba, acho que eu tô aqui. Sim, então eu tô aproveitando a disponibilidade do Douglas, que está na 40ª Oficina de Música de Curitiba como docente, e ele conseguiu fazer um agendamento aí no meio das atividades dele para realizar essa entrevista. Então eu vou pedir para você, Douglas, como é que você definiria o teu trabalho de composição atualmente? Eu posso dizer que eu conheci você lá atrás
e você também me presenteou com algumas obras, não eram para mim, mas eram obras que você já havia composto, você me deu de presente para que eu conhecesse, não eram dedicadas, mas eram um presente. E na época, assim, me lembro que e até um bom tempo da tua trajetória, eu me lembro de você enquanto um compositor experimental. Eu não via em você um compositor, eu via alguém experimentando e tentando achar caminhos. Eu comecei a ver o Douglas compositor depois do CD do Música Livre. Ali que eu comecei a identificar o Douglas. Até então eu via um mix de muitos compositores juntos, que certamente te influenciaram demasiadamente, sobretudo Villa-Lobos e alguns franceses. E eu não vi o Douglas. Eu vi um cara que compunha segundo certos cânones já existentes na música ocidental. A partir desse CD, eu acredito que a gente começou a enxergar o Douglas compositor mais maduro, assim. Então, explica pra gente como é que é esse teu trabalho composicional hoje, enquanto já um músico maduro, saxofonista, e um compositor, o cara da caneta, que também amadureceu. Bacana. Pronto, é difícil. Mas é muito interessante isso do CD, porque eu entrei num processo de autoconhecimento muito grande, perto ali da gravação do CD. Foi quando comecei a fazer análise, né, e terapia, e meditar, e me autoconhecer. E aí eu descobri muitas coisas, algumas nem tão bacanas, mas outras muito interessantes, né? E eu acho que musicalmente isso reflete, né? Pelo menos quando a gente... e tocando também. Eu imagino minha música hoje, uma música que seja uma música que, assim como diz o nome do CD, é uma música livre. É uma música livre de fronteiras, assim. Então, é até interessante, uma vez eu fui tocar o show do CD, né, o concerto daquele repertório do CD, e aí o curador do concerto, um crítico de música, muito conceituado, antes do concerto ele me chamou e me fez umas perguntas. Aí ele falou assim: você define sua música, essa música, como música de câmara ou música instrumental? Que é interessante, ali o CD ele fica num lugar que não dá para eu explicar muito isso, e essa era a ideia. Aí eu falei para ele assim: a música é livre, eu não sei, vocês que decidem o que é, né? Porque eu acho interessante isso, como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sempre estudei bastante o repertório do saxofone erudito, que em grande parte é francês, tem uma outra parte americana, e algumas peças brasileiras que a gente passa ali na formação, né, que são muito, muito importantes, que a gente conhece, mas a gente passa longe de conhecer todas, ou a maior parte delas, pelo menos na minha formação foi assim, eu vejo assim. E eu sempre gostei muito de música popular, porque eu vejo, assim, tinha uma discussão, às vezes, lá em São Paulo, de uma escola brasileira de saxofone. Assim, vira e mexe, alguém levanta essa discussão, temos que fazer. Aí eu sempre questionava, assim, para mim, às vezes em voz alta, mas a gente vai fazer uma escola brasileira de música francesa? Acho que isso não faz muito sentido. A escola, eu acho que ela vem pela música, não pelos instrumentistas. O repertório ele vai encontrando, vai exigindo do músico uma maneira de se tocar, e aquilo vai determinando na escola. Eu penso assim, pelo menos. E eu nunca consegui ver a música brasileira longe da música popular brasileira. Até mesmo a música erudita, igual do Villa, que eu sou fã, meus compositores prediletos, ele traz a música popular do Brasil, ele traz a música regional e folclórica, ele traz tudo para dentro da música de concerto. E para a gente tocar a música dele bem tocada, a gente tem realmente que conhecer, assim. Então eu fico assim um tempo indo muito em samba, indo assistir forró, indo ver, assim, deixa eu ver esses caras tocando, assim, não no livro, o samba é um ritmo que é o livro do Mário de Andrade, que eu adoro também, mas vivenciar aquilo me fez perceber brasileiro, latino, americano, o que é ser isso, né? E na minha música eu tento trazer essa mistura. Eu comecei na música na igreja, eu sempre cresci vendo novela com meus pais em casa, hoje não vejo mais, mas cresci vendo. E tudo isso, eu acho que eu sentia que às vezes o que eu vinha trazendo, assim, não era meu. Era muito interessante tocando e escrevendo, como você disse, assim. Lembravam outros grandes compositores, que eu tentava imitar mesmo. O processo de estudo era analisar a parte deles.
mas não era eu ali. E no CD me veio, eu me deparei assim, e agora? Porque eu preciso escrever a minha música. E como é que vai ser esse negócio? E foi justamente isso. Então comecei a misturar tudo que eu gosto e dosar de um jeito, assim, tudo que eu percebia que era meu, que não vinha de outra pessoa, e até para interpretar, né? Porque às vezes eu me pegava tocando e pensava assim, ah, mas esse som tá muito... Eu ouvi o som do saxofone francês, assim, você fala, pô, o som não tá legal. Olha como é mais bonito esse som. Aí quando eu ouvi a minha música, eu falei, nossa, mas tá dando muito certo a minha música. Então acho que tem um processo, como eu falei, de terapia, né, de análise, que eu acho que é quase de piano, assim, de matar o pai, assim, dentro de você, para que você seja um indivíduo. Senão se a gente não mata, né, do complexo de Édipo, do Freud, enfim, né, é algo que eu não vou falar sobre, não tenho autoridade para falar, mas esse processo de crescer e se tornar indivíduo, eu acho que em algum momento a gente tem que deixar de lado muitas coisas que a gente aprendeu e calar as vozes da nossa cabeça. Eu lembro que uma vez eu estava falando com a Léa Freire, que é uma flautista e compositora gigante, e ela me deu uma aula de composição, assim, que eu acho que foi das melhores aulas que alguém já me deu, que eu estava perguntando assim, Léa, as suas melodias, elas são tão originais e bonitas e leves, e tem um contorno, assim, a harmonia, assim, como que é isso pra você? Eu queria nem saber o que ela pensava. Ela falava assim, ela falou tipo assim, por quê que você quer saber? Eu falei, eu tô compondo, tô com dificuldade, porque às vezes... Aí ela só virou e falou assim, pode. Não interessa o quê? Pode. É sua música. Pode. Se alguém vai ouvir e vai falar mal, sempre, se você se preocupar com isso, não é seu. E se você ficar preocupado, não, vou fazer uma música para aqueles ali gostarem, os daqui vão falar mal tanto que eles não gostaram. Então, assim, faz como a gente, né? As pessoas. A gente vai gostar de mim, não vai gostar, e é a vida. Né? Em algum momento a gente toma rédea. A gente se apropria de nós mesmos, a gente começa a ter orgulho de quem a gente é. Que aí eu comecei a ter muito orgulho do cenário brasileiro, por exemplo, saxofone. Que antes eu não tinha, não que eu não tinha orgulho, eu respeitava muito, mas eu olhava para falar, não, mas tem que ser daquele jeito. Eu lembro quando eu fui em alguns congressos na América Latina que eu via, isso aqui é o saxofone da América Latina. Eu não quero comparar como é nos Estados Unidos ou na França, mas eu não sei. Eu sei que isso aqui é muito legal que está acontecendo. Que as pessoas elas estão falando da música delas. Eu estou vendo aqui, eu vejo mexicanos tocando músicas do México, colombianos tocando música da Colômbia, e é muito bonito ver as pessoas falando de onde elas vieram. Eu vim de São Paulo, então eu não vou escrever sobre música nordestina, porque ela não é minha. Eu também, assim, eu sinto que eu tenho um compromisso com aquela cidade que é um caos. Então a minha música, ela tem bastante informação acontecendo o tempo todo, como é aquela cidade. Ela tem sempre um caminho que não é muito lógico, assim, nunca tem uma forma muito quadrada, de 4/8. E não é porque eu penso, não, eu vou escrever em 5 ou em 7, é porque na minha vida eu não sou lógico, assim, eu sempre gosto de tentar pensar fora da caixa, eu gosto de humor que é assim, eu gosto de filmes que são assim, e aí eu entendi que, nossa, minha música, ela tem que ser assim também. Então eu deixo rolar, e no final eu vejo o que dá, assim, sabe? Eu tô muito no momento escrevendo, muito ligado com o que eu tô fazendo, assim, que é quase que orgânico. Não fico pensando muito, assim, eu vou escrevendo e aquelas coisas, quando eu vou ouvir, elas parecem. Olha isso que interessante. Bom, na próxima terça-feira, dia 31, a gente vai tocar um quinteto de palhetas que eu escrevi para um grupo norte-americano, mas eu escrevi em 2011. E a peça, a gente estava ensaiando ela antes de vir para cá. Nossa, eu fico ouvindo e tem umas harmonias que eu escrevi e fico assim, nossa, eu sei esses acordes, eu nem lembrava que eu sabia. Olha que legal, assim, sabe? Eu tenho orgulho daquilo, mas hoje aquilo já não sai da minha cabeça. Mesmo tendo saber, aquilo não está impresso ali, sabe? E mesmo tocando, eu fico buscando um lugar, embora tenha estudado saxofone clássico, um lugar de simplesmente fazer música com o que eu sei, assim, eu não estou muito preocupado, na verdade eu não estou nada preocupado com mas isso não é clássico, mas
tirar essas amarras, né? As correntes. É dessa coisa que é muito interessante quando a gente está estudando para a gente evoluir, buscar o que realmente é o saxofone clássico. É uma ciência fantástica, assim. Por isso que eu acho que a maioria dos saxofonistas eruditos, eles são muito apaixonados pelo que eles fazem, porque é algo sensacional, assim, a gente sabe disso, né? É até difícil explicar para um outro músico que não é saxofonista erudito tipo, o quão legal é isso tudo. Mas eu comecei a me colocar muito no lugar no meu lugar, assim, de falar, olha, é isso que eu tenho para dar. Por exemplo, eu não sou o cara que vou tocar quizadas, como o Dilson toca maravilhosamente bem nos bis, assim, porque aquilo simplesmente não é meu, sabe? Eu quando estava estudando, eu queria, falava, nossa, um outro momento. O dia que eu conseguir tocar desse jeito, eu vou tocar isso, que é impressionante, ou o Capricho Paganini. Eu não tenho isso, assim, eu não tenho essa ligação com essa música. Então eu simplesmente não a faço. Assim, aí eu comecei a migrar para um repertório dentro do clássico que eu me encontro, de começar a fazer um Villa-Lobos menos francês, que se faz muito, eu tenho até altas críticas a respeito dessa questão, é uma coisa que eu sempre falo a respeito. E de buscar assim, mas o Villa escreveu isso, essa área da Baquiana 5 tem um violoncelo que nitidamente está fazendo um violão de 7 cordas. Por que eu não vou ouvir o violão de 7 cordas para tocar, ao invés de ouvir o violoncelista alemão tocando? Para mim parece tão óbvio. O que eu vou tocar? Se o violão tá ali dando aquele peso na segunda semicocheia que a partitura não comporta, e por isso que não tá lá, porque não dá para escrever aquilo, né? Então eu tô nesse momento assim eu não sei se é uma rebeldia ou se é uma iluminação própria minha, assim, mas eu tô muito muito feliz com o meu processo e muito feliz de estar fazendo essas coisas, assim, e claro, aberto a críticas que elas virão, porque eu acho que é isso mesmo, assim, é desse jeito, né? Eu acho que a gente, tanto compondo como tocando, enquanto a gente não se apropria, a gente assim, pode tocar muito, mas muita nota, isso é impressionante, como tem no mundo muitos caras que são impressionantes, mas aquela quando eu, sei lá, vou ouvir um solista, um pianista que eu não conheço em orquestra, sempre tem muitos músicos que eu nunca ouvi falar e são fantásticos, né? Eu ouço, eu fico ouvindo assim, nossa, ele tá tocando esse concerto aqui, tão bonito. Eu não fico me questionando se ele toca mais rápido que o outro. Porque no saxofone eu ficava me questionando a respeito disso, sabe? Falei, esse é o repertório dele, então ele é muito bom nisso. Eu tenho que achar o meu e ser bom. Então eu tô nesse lugar, não sei se eu respondi, eu acho que sim, mas eu fiquei meio... mas assim, acho que você colocou de uma forma um pouco mais livre, assim, o teu pensamento em relação à composição e ao lugar que você ocupa hoje em dia. Eu acho que a pergunta tá bem respondida. Tem que ter um pouco de atenção a compreender o que você falou. Você foi bem, eu acho que foi longe, né, no teu raciocínio, mas eu acho que sim, foi uma boa resposta para quem está atento ao que você está falando. Tá legal. Eu vou pedir, já que a gente está nessa questão de compositores e composição nesse universo, vou pedir para você citar 3 obras que você considere fundamentais ou muito importantes para o nosso instrumento, para o saxofone, porque ainda lembrando você, conteúdo vai ser assistido pelos estudantes, pelo pessoal que está na graduação. Então, 3 obras de compositores brasileiros e 3 obras de compositores estrangeiros que você considere fundamentais para o saxofone. As 3 obras do repertório que eu escolhi só 3 é muito difícil, mas que eu acho que não pode deixar assim de jeito nenhum de conhecer é o Glazunov, o Concerto Glazunov. Para mim é uma obra-prima, assim, eu arrisco dizer que é o concerto mais bem escrito para saxofone, assim, musicalmente ele é profundo, né? Eu sempre falo disso, da profundidade das obras, né? Porque tem obras que entram pro hall e tem outras que talvez não tenham menos atenção, mas é que tem uma profundidade, assim, eu não vou arriscar falar
não estou dizendo que Glasnost é como Mozart, mas eu acho que pro saxofone ele é como Mozart é pro clarinetista, pro flautista ou oboísta. Sim, relação de importância. Tem tanto ali para se fazer, tem tanto. É uma obra que, nossa, deve fazer 20 anos, pelo menos, que eu conheço. E toda vez que eu vou estudar, eu descubro uma coisa nova naquela peça, de tão profunda que é. E a escrita da orquestra é maravilhosa, ela soa de um jeito único. Até hoje eu nunca consigo tocar essa música com a orquestra. É uma assim, eu tenho que conseguir fazer isso. Tive o prazer. Eu tenho que conseguir um dia, assim. Muito legal. O Glasnost, eu acho que sem dúvida, para mim, é a top 1, assim. Eu acho que da música de câmara, né, saxofone e piano, de repente o Prelúdio, Cadência Final de Desenclos, que é uma outra obra emblemática, assim, do saxofone clássico. E também é interessante que essas obras têm muitas gravações, e tem muitas gravações de gente que eu gosto muito de ouvir, que é por exemplo, do Glasnost tem do Marcel Mille, tem do Londex tocando, tem o Eugène Rousseau. Aí o Desenclos tem o Eugène Rousseau, aliás, eu não sei se tem, eu não tenho disco se tiver, mas tem o Londex, tem o Claude Lang, que se não me engano tem o Maxime Bavy, tem músicos que são, é interessante ouvir esses caras tocando, né? Sim. É um repertório que a gente está ali estudando, a gente aprende muito com gravações. Glasnost, Desenclos, e eu acho que o top 3. Aí eu vou falar do gosto pessoal, eu não acho que ela é tão obrigatória assim, mas é a balada do Franco Martin. Eu acho que é uma peça. A Prauto, eu acho que é uma peça assim. Nossa, incrível. A de tenor também é muito linda, que é para tenor ou trombone. Mas é muito linda. É muito bonita, né? Muito o Franco Martin, ele escrevia assim, né? Tem um som, uma densidade ali. Um peso. Eu não sei se em um curso essa peça ela entra, acho que na maioria dos cursos talvez não, mas ela é uma joia assim, do repertório do saxofone, não tenho dúvida disso. Mas aí foram 3, aí eu falaria Larson, Ibert, e aí 3 brasileiras. Ed Bois, né, a brasileira. Ficamos nos 3. Brasileiras, Fantasia do Heitor Villa-Lobos. A gente teve muita sorte de ter esse cara aqui no Brasil. Assim, toda peça que eu ouço dele ficou assim. A gente teve muita sorte de ter esse cara aqui no Brasil. É impressionante. Orgulho, né? É um gênio. É uma coisa. E é engraçado que o Villa-Lobos, eu tenho uma história com ela, assim, com a Fantasia, porque a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei assim, nossa, eu preciso tocar essa música. Aí eu fiz tudo que eu podia para comprar um soprano, na época eu tinha um Alto Eagle, né, chinesinho, assim, bem simples, né? Aí eu comprei um soprano Eagle também, assim, na época, isso faz muito tempo, era diferente de hoje. Eu vejo alguns alunos assim com saxofone chinês que tocam muito bem, na época não era muito por aí, não. O soprano era quase meio tom acima, assim, quando colocava o registro. E aí eu nem sabia tocar direito, assim, eu já queria tocar essas músicas, aí fazer aula, os caras davam umas broncas, assim, nossa. O Milton Marcão, o Eric, ia fazer aula ali, os caras davam umas carcadas, assim, putz. Mas eu comprei um sax que eu queria tocar, aí eu vi que era muito difícil, eu deixei quieto, assim, aí eu voltei. Esse ano, agora, 2022, eu solei essa peça com a orquestra, fiquei tão feliz quando me chamaram para o Villa-Lobos, que sonho, né? Mas é doido que foi, nossa, muitos anos depois, assim. Depois eu até cheguei a tocar umas vezes, acho que em 2014, a gente fez na França, a peça lá com o Brasília Sax. Eu fiz uma redução para quarteto de saxofones também, para poder tocar essa peça em mais lugares, né? Acho que o Villa-Lobos é a número 1. A brasileira, a segunda peça, eu diria o concertino do Radamés Inátali, que ela tem uma importância histórica, assim, é uma peça muito bonita também, ela funciona, assim, o público adora e é interessante tocar, ela tem um som muito interessante. Uma leveza, né? Muito leve a peça. É o carnaval de rua ali, naquele primeiro movimento, aquela marcha rancho, é interessante, assim, o pessoal se identifica até sem saber o porquê, mas se identifica, né? E a terceira peça, eu diria a Fantasia do... aliás, a Paisagem Sonora número 6 do Rodrigo Lima. Acho que é uma peça muito importante para o nosso repertório. Ela é nova, mas eu acho que ela tem uma linguagem
que é muito... assim, é uma peça que tem várias linguagens dentro dela e que prepara muito bem o aluno, além de ser uma peça muito boa para concerto, prepara muito bem o aluno para entrar no universo da música contemporânea e lidar com peças que são mais difíceis tecnicamente, assim, de repente. Eu diria essas três, assim. Aí, assim, eu sou modesto, não vou falar que entre os três, mas eu queria muito que as pessoas estudassem meu concerto número 1B, que eu acho que ele tem um potencial. Eu acredito muito nele, mas eu acho que não está nesse nível dessas peças, não. Assim, honestamente. Mas é uma peça interessante. E aí eram de compositores estrangeiros. Não, aí já foi? Fechou. Ah, tá bom. 3 e 3. Achei que era mais 3. Citou um pouco mais aí, tá ótimo. Eu vou pedir para você, embora você tenha explicado a tua trajetória acadêmica e tenha deixado muito claro os motivos pelo qual você tenha trilhado um pouco fora da universidade e tal, ficou muito claro isso. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para os jovens saxofonistas acadêmicos. Até, por que não, para outros instrumentistas que querem fazer universidade ou que já estão na universidade. Alguma dica, algum conselho que você considera importante, ou simplesmente alguma mensagem que você gostaria de passar para este público específico? Então, eu penso assim que o que eu me deparo às vezes dando aula, né, assim, eu já dei alguns masterclasses em boa parte das universidades que tem saxofone, assim, conheço um pouco a pegada ali. Eu sinto que os alunos têm uma fatia que não aproveita o curso, que é fantástico você ter por 4 anos um professor especializado te dando aula, prestando atenção em você, tá cuidando de você ali, né, do seu play, assim, ele tá cuidando de você, e com um plano de estudos de 8 semestres. Isso dá para se tirar muito proveito disso, né? Eu mesmo queria ter aproveitado mais o tempo que eu tive na universidade, porque, nossa, eu não sei se isso é comum, mas eu sempre penso, nossa, se eu tivesse, talvez, nesses anos, uma mentoria, assim, né, um orientador, alguém me orientando a tocar, porque depois realmente a gente fica um pouco vendido quando a gente sai do curso, né. E sobretudo, assim, tem quem não aproveita, que eu acho que tá perdendo tempo em não aproveitar. E também tem quem se exige tanto a ponto de achar que o bacharelado, de repente, seja decisivo para sua carreira, assim como é para um advogado, um médico, enfim, um psicólogo. Eu acho que na música, o curso acadêmico, ou qualquer outro curso, às vezes cursos livres, não são reconhecidos academicamente, ele é apenas um meio, não fim, né? Eu fico vendo, às vezes, alunos que estão ali para se formar, e ele está assim, não, porque no mercado, que não sei o quê. Eu penso que o mercado, assim, não o mercado acadêmico, né? O aluno que quer seguir uma carreira acadêmica é outra coisa que eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre. Mas o mercado fora, o mercado no mundo, assim, ali fora da academia, a maior parte do dinheiro não exige que as pessoas toquem muito bem. Assim. Isso não é um problema, não é um problema. Às vezes a gente fica tão dentro ali daquele universo, que a academia é sim um universo, e ele esquece de olhar para fora e se ligar e se perceber que com o que ele faz, ele tem condição de fazer muita coisa fora. Ele tem muitas ferramentas, assim. Eu acho que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo técnicas e repertórios, e a gente vai tendo um repertório, não do ponto de vista de repertório de uma música que é um repertório, mas do repertório o repertório humano, assim, artístico que você ganha, se ele souber olhar, aí eu acho que volto pro primeiro ponto, de aproveitar aquilo, mesmo que está estudando pra caramba, ele tem como olhar para fora e usar essas ferramentas. É como se tivesse um armário cheio de ferramentas que ele não está sabendo usar, sabe? Eu vejo muito assim, que é um meio, aquilo não é o fim. O instrumento a gente estuda a vida inteira. Eu acho que tem matérias que elas têm, não tem fim, mas tem um fim. Por exemplo, você estuda percepção até certo ponto, contraponto, harmonia, e você entende as coisas que você tem que entender para tocar, né? Claro que se fosse um compositor, ele vai ter que estudar muito mais aquilo, mas
você tem que saber aquilo e aquilo acaba, de certa forma. Não saber o que é seu e acaba. O instrumento é para sempre. A gente sempre vai estar estudando. Né? Então, eu acredito que se a gente consegue olhar para o mundo lá fora e entende que dá sim para fazer muitas coisas, só que aí eu acho que exige uma coisa talvez artística. Por exemplo, a gente toca saxofone clássico, né? Não só, mas principalmente. Então fico vendo muito assim, às vezes alunos que me perguntam assim, mas eu vou tocar concerto onde? Assim, eu falo, realmente, você não tem que estar preocupado com isso. Mas esse concerto te ensina tanta coisa. Se for assim, o psicólogo vai falar assim, não, mas eu tenho que ler esse tanto de livro do Freud para quê se eu não vou usar Freud? Porque ele está ultrapassado, não que seja ultrapassado, mas hoje existem correntes mais atuais que quebraram muitas teorias dele. Porque você tem que conhecer. Isso te engrandece e traz profundidade para você e para o seu trabalho, né? Então eu vejo dessa forma. E tomar, isso é delicado, mas eu acho que na academia, eu não sei se na academia, mas o ensino dos instrumentos de forma geral, assim, em São Paulo tem muitas escolas com cursos livres, né? Conservatórios, tem conservatório Tatuí, tem MESC, tem muitas escolas, tem Academia do USESP. Eu sinto que quanto antes a gente dá para o aluno a ideia de que ele é um artista e ele tem que desenvolver um pensamento artístico sobre o que ele está fazendo, ele vai desenvolver isso ao longo do tempo, porque isso tem que se desenvolver, tem que amadurecer, né, para a gente conseguir fazer alguma coisa artisticamente relevante. Mas quanto antes ele se apropriar disso, eu entendo que é melhor. Porque às vezes eu sinto que, por exemplo, quando eu gosto muito de olhar para a música popular, assim, como eles fazem as coisas, sabe? Então, quando eu olho, por exemplo, o saxofone na música popular, no jazz, assim, você tem que ter a sua voz. Ninguém toca igual a ninguém. Sim. Né? E é buscado. O cara fica. E às vezes tem uns caras que eles estão, assim, não sei se pirando, eu falar certo, mas eu lembro que uma vez eu fui tocar aquela obra Grab It, do Jacob Tivy, e ele dá referências de tenoristas. E tinha alguns que eu não conhecia. Eu fui pesquisar qual que era esse tenorista, que ele tinha vídeo que ele tocava sax com a língua para fora. Era freak, era uma música contemporânea, assim, um jazz free. Só que, assim, o cara tava buscando o lance dele, né? E isso, assim, claro que na música clássica não dá para você botar a língua para fora para tocar. Mas, assim, a gente às vezes fica muito dentro de uma forma que eu acho que tem que ter esse saber, tem que saber entender ali do som, da qualidade, também não fugir disso, negar isso. Eu acho que aí vira uma coisa tão livre e aberta que as pessoas não obtêm resultados, né? Mas saber disso e durante esse ensino a pessoa se apropriar de si para fazer algo, porque é isso que o mercado não acadêmico vai exigir, a menos que às vezes vou tocar orquestra, então, que no caso do sax não tem, né? Tem as bandas, assim, hoje acho que são militares no Brasil, a grande maioria. Mas assim, vou estudar e vou fazer uma prova e vou tocar na banda. Vou ser músico porque eu leio aqui, põe a parte, eu leio e toco, tá tudo certo. O que não tem problema nenhum, eu não estou diminuindo isso. Ou alguém que vai se especializar no ensino da musicalização, ou vai trabalhar com crianças, que é um trabalho dificílimo de se fazer. Eu trabalhei num projeto Guri 1 ano, eu ficava em pânico, que eu não conseguia dar aula direito. Eu ficava, como é que esses caras conseguem? E aí você vê, assim, professores dando aula, os alunos aprendendo em grupo, com 8 no turma. Eu não consigo fazer isso, né? E todos têm o seu valor, assim. E tudo é muito importante, mas alguém que quer tocar, eu falo assim, bacharelado, né? Eu acho que dentro da academia, o maior conselho que... é um conselho um tanto subversivo, assim, mas do ponto de vista, assim, você tem que respeitar muito o seu professor e ouvir muito o que ele tem a te dizer, porque ele sabe mais do que você. Mas você tem que pesquisar a ponto de conseguir duvidar do seu professor. E é pesquisando, não é assim, não, mas eu acho que não é assim, por quê? Porque eu acho, isso não conta, né? Assim, olha, eu pesquisei, professor, por que você está me ensinando dessa forma? Eu pesquisei isso, e eu vi que é diferente. E o professor tem a obrigação de explicar essas coisas. Né? E isso engrandece o aluno, mas às vezes tem uma relação do aluno-professor, que eu sinto na academia, que o aluno só faz o que o professor manda e ele não questiona,
Só que ele tá assim, tá evitando às vezes atritos, né? Porque existem professores muito difíceis, a gente sabe disso. São pessoas difíceis, as pessoas são difíceis, outras são fáceis, a vida é assim. Mas essa emancipação artística, eu acho que passa por isso, sabe? E é necessária. Então, o que eu sinto é muito isso. A gente tem que tocar o repertório, tem que pesquisar pra caramba, hoje tem internet, a gente vê. Putz, você tá falando disso antes aqui, né? Nossa, você entra lá, tem 10 caras tocando a peça que você tá estudando, aí você vê um pessoal de um lugar que, sei lá, eu não conhecia muitos saxofonistas russos, hoje você tem um monte tocando, um melhor do que o outro, assim, é impressionante. Isso é muito bom pra gente também. Só que, como eu disse antes, é muito bom também a gente olhar pra lá e admirar e ter muito respeito, mas também olhar pra cá e ter muito amor e ter muito respeito também pelo que está sendo feito. Porque, às vezes, eu sinto isso também, às vezes a gente pode viajar um pouco na maionese, assim, né, quando gira, de achar que tá, eu quero chegar lá, então é só aquele cara lá que pode me falar alguma coisa. E não, tem muita gente que pode te dar suporte. A própria academia, numa universidade, de outras aulas de outros professores de outros instrumentos, e perceber como é que a coisa acontece, estar com o ouvido ligado, né? Porque senão, eu penso assim, todos os cursos, a gente fala de história, de filosofia, hoje se discute muito isso, que a academia tem, que a universidade ela tem partido, que ela tem um viés, uma ideologia. Todo ensino tem uma ideologia, né? É impossível sair disso, seja ela qual for. Não existe uma só, existem um monte. Música não é diferente. Quando a gente vai estudar, você entra ali, o professor te abre um universo de uma forma, uma filosofia de se fazer música, e naquela filosofia algumas coisas são bacanas, outras não. Na outras é o contrário. E tá tudo certo, né? E a gente entrar e beber disso, entender muito e realmente, assim, fazer um trabalho de imersão nessa filosofia, mas em algum momento começar a contestar essa filosofia também faz parte de pertencer a essa filosofia. Eu sinto isso porque isso eu acho que não está atrelado ao nível do que se faz tocando, do que já ganhou, de onde estudou. Acho que não tem... Eu tenho essa crítica com músicos que tocam 10 vezes mais do que eu, e eu ouço tocando e fico assim, poxa, mas né, é isso assim, sabe, do saxofone clássico mesmo, às vezes são 1000 notas, é impressionante, mas é impressionante do ponto de vista como se fosse um corredor. Nossa, como ele corre rápido. Assim, aí eu ouço o Defaê tocando solo, claro, numa exposição, e é simplesmente, eu prefiro 1000 vezes ouvir aquele solo do que aquele tanto de notas, sabe? Então acho que é por aí, a gente começa a entrar e começa a contestar e faz parte do aprendizado. Eu acho que é isso. Escutem com atenção. É subversivo. Volta essa parte no vídeo, volta e começa de novo. Douglas, para a gente encerrar o nosso papo, eu vou pedir para você você tem feito muitos trabalhos com orquestra, né, especialmente com o ZESP, que é uma orquestra referência no Brasil, e que você fale um pouco dessa experiência, porque muitos saxofonistas almejam tocar em orquestra, fazer cachê também. É um mercado meio restrito, um pouco fechado, assim, mas conta pra gente um pouco da tua experiência, sobretudo com a ZESP. Cara, é um presente, assim, porque a primeira vez que me chamaram, sempre são convites, né? A gente faz cachê, não sei se as pessoas sabem como é que é, te convidam para o concerto. Fala pra você, chega um e-mail com convite, repertório, as datas, é isso. Aí você vai lá. E o próximo você só volta se te convidarem de novo. É assim que funciona, né? Então, eu acredito que fez 6 anos, nos últimos 6 anos fazendo os trabalhos. É uma orquestra que demanda bastante saxofone, sobretudo ano passado, que era a comemoração da semana de 22. Eu fiz as contas, assim, eu acho que você tocou muito com eles, né? Muito, assim. Mas, assim, eu fiz as contas, eu acho que eu toquei no ano, lá e em alguns outros lugares, assim, de música de câmara, foram 12 obras do Villa-Lobos. Olha que coisa, fantástico. Assim, coisa que eu nem sabia, que tinha saxofone,
e obras assim incríveis. E, enfim, é uma orquestra muito interessante porque é uma orquestra que ela busca esse padrão de orquestra internacional, né, desse circuito. Então passam muitos maestros que trabalham nessas grandes orquestras e para mim é sempre uma aula. Assim, claro que eu me sinto seguro tocando, estudo para isso, eu sei o que eu vou fazer lá, né? Mas é sempre uma aula de estar trabalhando com um maestro que está falando ali, eu realmente estou aprendendo o que está acontecendo ali musicalmente. Aí olhar para o lado, por exemplo, na trompa, tá o Luizinho, que tem uma experiência, nossa, gigante, assim, né, de orquestras internacionais. O Serginho, o Burgani, o Vanir, sabe? São caras assim que eu admiro, o Arcádio. Grandes clarinetistas, né? Pra quem não conhece. O Arcádio do Michuk do Boético. Os caras, quando eu comecei a estudar, eles eram assim, eu ouvia tocando e falava, meu Deus, como é que toca tanto desse jeito, né? Você tá perto dos caras ali tocando, pra mim é referência. É uma satisfação e eu aprendo muito, sempre muito aberto para aprender, assim, de ouvir e ir junto. Sobre o trabalho tocando em orquestra, eu acho que tem umas peculiaridades assim que eu encontrei que são diferentes do que eu estudava na música para solar, por exemplo. O que eu sinto é que o saxofone na orquestra ele é um tanto como um coringa, assim, porque tem compositores que pensam, o som do saxofone está no imaginário do compositor. A gente não sabe o que ele está imaginando, né? Então, às vezes, assim, tem um quadro de uma exposição, nitidamente, saxofone de concerto clássico, como foi da Faye, né, aquela diferença de som, ou as danças sinfônicas do Rachmaninoff também. Mas aí quando você começa a cair em Bernstein, em Gershwin, sai um pouco disso. Às vezes não, mas às vezes sai muito. Sim, claro. Porque você vê que o compositor imaginou um outro saxofone tocando ali. Né? Então a gente tem que ter, eu acho que a principal característica de se tocar em orquestra e em grupo de forma geral é a flexibilidade. Eu vou muito desconstruído, com o ego muito desconstruído para ensaiar de orquestra, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Se eu tenho, por exemplo, solo de quadros, eu sei que tem uma margem de andamento ali, que tem maestros que fazem mais lento, outros mais rápido. Eu estudo dos dois jeitos, e o meio termo também. Eu estudo com muito vibrato, com pouco vibrato. Eu estudo fazendo muitas nuances, eu estudo plano, eu estudo de tudo que é jeito. E aí na hora do ensaio eu vejo o que vai acontecer. Porque você tenta antever os movimentos do maestro. Porque ele pode pedir. A música está na cabeça dele. E músico de orquestra obedece o maestro. Né? Eu penso que a orquestra é um instrumento que o maestro está tocando. Então ele imagina assim, aquela cor de som, aquele fraseado, eu tenho que fazer aquele fraseado. Então eu vou completamente desarmado. Se, por exemplo, Bolero de Ravel, tem N formas de tocar aquele solo. E andamentos também que muda bastante a forma de se tocar. Então eu estudo de várias formas. Claro que eu tenho a minha preferida. Na primeira passada eu mostro pro maestro o que eu quero fazer. Às vezes eles deixam. Às vezes eles mudam tudo. E aí que essa característica, eu acho que estudar a mesma coisa de várias formas também te torna flexível a ponto de mudar na hora. Porque o que eu vejo em orquestra, em todos os instrumentos, é essa facilidade de mudar na hora. Porque o maestro fala, não quero assim, faz assim. Agora, né? Não é amanhã, você estuda e volta, né? E aí, por exemplo, no caso do Zesp, que tem um repertório por semana, eu não toco em todos. Mas isso quer dizer que são poucos ensaios. Né? Então a gente, quando tem o Zesp, ela ensaia terça-feira de manhã e à tarde, quarta de manhã e à tarde, quinta ensaio geral com o público e à noite é o concerto. Então você tem 2 dias de ensaio. Não dá tempo para pegar e começar a estudar, reestudar alguma coisa. E aí tem concerto quinta, sexta e sábado. Que aí também, para mim, na época foi um desafio me acostumar a tocar 3 vezes seguida a mesma coisa no mesmo nível, porque, nossa, para mim era uma coisa muito difícil de se fazer, assim. Nos grupos que eu tocava uma vez, acabou, né? Mudava o repertório. E aí tem uma questão da sala. Por exemplo, eu toco hoje de uma maneira bastante diferente de quando... antes de começar a fazer bastante caixinha de orquestra, sabe? Quando tocava na banda, por exemplo. Hoje toco com som bem mais para fora, com dinâmicas sempre um pouquinho mais, para mais, assim, para projetar o som dentro da sala. Que a orquestra lá, ela sempre toca na Sala São Paulo, é uma sala muito comprida. Embora a acústica seja muito boa, o som fica muito bonito,
para projetar esse som na sala inteira, às vezes, como eu disse, se é um band com uma bateria tocando junto, o que acontece? Tem que ter muito som. As nossas boquilhas são fechadas. E para ter muito som boquilha fechada é muito complicado. Né? Então eu escolhi uma boquilha que tem um brilho, assim, que não é... Eu até falo às vezes em aula assim que não é o melhor som que eu já tive. Antes eu acho que eu ficava perto do meu som, assim, olha, como eu estou mais feliz com isso. Mas ele funciona muito mais. Aquele outro som que eu tocava, quando eu tentava fazer isso, ele abria muito, não projetava tanto, tinha menos flexibilidade. Então eu fui adaptando até o material, usando o Tudel banhado a ouro, que tem mais brilho, que tem uma projeção ali, um harmônico que vai um pouco mais longe. Braçadeira também com banho de ouro, sabe? Umas paletas que brilham mais, uma boquilha que brilha. Eu tô nessa vibe, assim. No soprano também faço isso. E no alto, enfim. Aí quando tem tenor e barítono eu pego emprestado, que eu não tenho saxofones, eu pego emprestado, dou uma estudada, vou tocar. Mas, né, a minha forma de tocar, ela mudou bastante por conta dessa demanda, né? E eu senti que não estava funcionando, assim. E aí, como os concertos, se é que se pode dizer que teve alguma coisa boa com a pandemia, mas os concertos começaram a ser transmitidos, e eles ficam no YouTube. Então, no canal do ZESP tem toda a temporada lá, assim, acho que as últimas 2 ou 3, pelo menos, estão lá. Então, eu consigo ouvir todo o concerto. Às vezes eu toco ali no concerto, eu entro no carro e já coloco, começo a ouvir o que eu acabei de tocar para ver como é que tá soando. Então a gente consegue chegar num resultado ali que para mim foi muito interessante, sabe? Além da experiência, igual a gente fez uma turnê agora em outubro, foi para os Estados Unidos, a gente tocou no Carnegie Hall, em Nova York, que é uma sala histórica, né? Que o Bernstein regia naquela sala, o Calvin Basie tocava naquela sala. Privilégio. É um sonho, né, cara? Sim, assim, nossa, eu tô sim. dentro da sala tocando, Claro. olha que legal, cara, olha onde que eu tô, né, segurando meu sax aqui. E ter a experiência de tocar nessa sala. E as outras salas também que a gente fez, a orquestra fez Kansas City, North Bethesda, que é ali perto de Washington, Nova York. As salas do Kansas, a sala do Kansas e Bethesda era tão lindas quanto, e com um som maravilhoso também, salas que eu desconheci, uma experiência maravilhosa de tocar, né? E com essa coisa que é uma orquestra de alto nível, né? De alta precisão, é requerido, e que para mim virou uma experiência, assim, sempre ter que atuar nesse nível, né? Porque a gente tem que se preparar para isso, né? Tocar sempre em alto nível é um negócio que demanda muito, a gente vai entendendo. Então são todos esses poréns, assim, eu acho que a flexibilidade para quem quer fazer isso é a maior questão. E também saber tocar em naipe. E também saber tocar outros saxofones além do alto. Porque, assim, normalmente a gente chama alguém que já faz os trabalhos, porque sempre tem alguém fazendo já os trabalhos. E quando tem um repertório que tem 2 saxofones, um bolero de Ravel, por exemplo, as músicas do Gershwin, que muitas têm 3 saxofones, cara, vai chegar tocando tenor, né? Quem nunca tocou vai chegar tocando tenor, no segundo alto, e é tocar junto, naipe, é percepção, é ouvir. Porque acontece muito, já aconteceu muito comigo, assim, tocam muito bem, tipo, vamos tocar junto? Aí quando você vai tocar junto, não toca junto. E aí, às vezes, o outro que não toca essas peças todas, ele sente e toca juntíssimo, afinado, soma o som, sabe fazer segundo sax, que é difícil pra caramba de se fazer segundo, né? Só que saxofonista tem muita mania de solar, né? Porque sempre é solar. Então, não, sempre quer colocar o som, e o segundo não faz nada disso. O segundo, um segundo ruim derruba um primeiro bom, né? Assim, ele tem que saber ajudar ali, qual o papel dele, qual a posição que ele tá jogando ali, né? Então, eu acho que essa flexibilidade, a coisa de saber tocar junto, saber tocar um barítono, tocar tenor, porque os alunos, vejo que de erudito, eles não querem muito mexer com esses saxofones, assim, eles pegam só para tocar. E em orquestra, nossa, eu quase nunca toco alto. Tem muita coisa de soprano, meu Deus, um monte de coisa de saxofone tenor, Prokofiev, uns baita solos. Aí se é um instrumento que você não sabe mesmo tocar ele, você dança. Aí você até estuda e toca. A hora que começa a mexer, acabou. Aí você não sabe o que fazer, você não tem intimidade com o instrumento, né?
Então, eu acho que para quem quer fazer orquestra, eu acho que é por aí, assim, eu pelo menos é o que eu prezo para tocar e para convidar pessoas para tocar comigo, assim, eu sempre penso assim, mas vai tocar junto comigo, né? Porque eu que estou chamando alguém fazer segundo, como é que vai ser? Tem flexibilidade se o mais começar a mexer? Porque tudo isso conta, né? Enfim, eu acho que é isso, eu acho que respondi, mas eu seria muito tempo falando disso, assim, sabe? Douglas, de qualquer maneira, cara, eu queria te agradecer pela disponibilidade de ter vindo. Que isso. Você veio hoje no meu estúdio aqui em Piraquara. Na verdade, o meu estúdio hoje tem nome. O meu último entrevistado, o Mário Marocchi, que é um pianista, nosso amigo, em comum, inclusive, ele me perguntou, falou, mas o teu estúdio não tem um nome? Eu falei, não. E aquilo ficou trabalhando na minha cabeça uns dias. Sim. Aí eu resolvi nomear o meu estúdio por um nome óbvio para nós que somos saxofonistas, então hoje recebo você no estúdio Adolphe Sax. Ah, que legal! Viva! Vida longa o estúdio Adolphe Sax. E muito obrigado pela sua presença, ter inaugurado a nova fase do meu estúdio. Sim. Boa. E espero recebê-lo outras ocasiões aí. Você é um amigo de muitos anos, descobrimos que 21 anos. 21 anos, faz tempo, hein? O tempo passa, né? Nossa. O tempo passa. Mas, cara, muitíssimo obrigado e sucesso mais ainda na carreira. Pô, valeu demais. Obrigado, Satisfação.